Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã e todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, e depois o 20 ao 22. Preste atenção no que vamos ler. O versículo 16 diz assim: Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vou acrescentar aí, homens e mulheres. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Homens e mulheres em geral. O versículo 17 diz assim: pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O verso 22 diz, verso 20 ao 22. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, preste atenção nesta palavra, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Eles aí são pessoas, são inexcusáveis, não apresentarão desculpas. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificou, ou não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. E se você continuar lendo aí, você vai entender uma série de outras coisas que foi acontecendo, porque o entendimento das pessoas obscureceu. E eles que se diziam sábios, se tornaram loucos. Bom, ontem nós falamos de promessas, né, que se cumpriram de uma só vez. Várias promessas desde a criação do mundo. E agora estamos falando novamente aí sobre a criação do mundo. Quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden, né? E deu a eles regras de vida, né? E de repente a serpente foi ali e disse para Eva o seguinte: porque Eva estava observando um fruto proibido por Deus, a serpente: nada disso, você pode comer, você pode desfrutar desse fruto. Deus está errado, você estaria certa em comer deste fruto. O título da mensagem de hoje é: o que você sabe sobre o reino de Cristo? O que será que você sabe sobre o reino de Cristo? O que será que tem sido pregado sobre o reino de Cristo? Em Romanos, capítulo 1, nós já falamos ao versículo de 1 a 7, agora estamos falando do 16 para frente, porque do 8 até o 15, Paulo fala que gostaria de fazer uma visita a eles, e que queria tratar de frutos do Espírito Santo para crescer a fé deles. Então, aí vem esse assunto que tem dividido, tem causado confusão em muitas pessoas. Mas o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: o justo viverá pela fé. Pode haver turbulência nos assuntos, pode haver contradições por aí da forma que são pregadas, mas o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo também estabelece o seguinte: o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê, sendo homem ou mulheres. No geral, Deus quer salvar homens e mulheres pelo poder da pregação do evangelho, justificando-os em Cristo Jesus e tornando-os inculpáveis, diante de Deus.
através do sacrifício de Jesus, então você se chegaria diante de Deus de forma inculpável pela justiça de Deus que foi efetuada em Cristo Jesus. Mas vem aí um assunto muito polêmico, porque Romanos também trata do homossexualismo, do lesbianismo, da depravação moral, né, do homem se entregar a outro homem para ter relação e a mulher se entregar a outra mulher para ter relação e ambos, às vezes, se entregarem a animais para terem relações com animais, que é uma depravação, né, que Deus abomina. E nós, às vezes, pregamos tão duro quanto essas coisas, e devem ser mesmo reprovadas pela Igreja de Jesus, mas nós somos tão duros que atacamos tanto que agora criou-se, então, a Igreja, né, dos homossexuais, que está fora dos padrões bíblicos, né? Eles estão fazendo isso para lutar contra preconceitos, mas o cristão de verdade não tem preconceito. O cristão de verdade tem um conceito bíblico. Esta palavra preconceito foi criada por homens depravados, homens que querem apoiar depravações. Então, joga no ombro dos cristãos esta palavra preconceito. Nós temos conceito. E qual é o conceito que temos? É que Deus, no princípio, criou macho e fêmea, homem e mulher. Deus os criou e não há um meio termo ou uma outra opção dada por Deus. Mas como o diabo veio e cegou a mente do homem, então esta terceira opção apareceu aí para dizer existe o meio termo. Em outras palavras, o diabo está dizendo, tanto quanto disse a Eva, Deus está equivocado, Deus errou, Deus não poderia colocar membros masculinos no teu corpo porque você é feminino. Isto é uma abominação porque Deus reprova isso. Deus fez tudo certo da forma certa. Agora você decide fazer deste teu corpo o que você quiser, lembrando que você tem uma alma e um dia você vai prestar conta a Deus. Tanto cristãos como não cristãos irão prestar conta a Deus de tudo que fizeram neste corpo e nesta vida, e ninguém irá se escapar deste momento final. Por isso, a pergunta é, o que você sabe sobre o reino de Cristo? Este reino foi prometido e ele está por vir. Enquanto ele não vem, nós precisamos pregar as verdades de Deus com amor para que haja mudança. Porque tanto o homossexual como a lésbica, aquele que já errou, aquele que se entregou a esses pecados, eles estão sujeitos ao julgamento, como outros pecados que Romanos também diz, que é o pecado da avareza, da soberba, da mentira, da prostituição. Todos esses pecados estão aliados também àqueles que não entrarão no reino de Cristo, aqueles que não penetrarão no reino de Cristo, aqueles que não estarão presentes na glória de Cristo, mas serão banidos. Agora, o que acontece? Essa promessa irá se cumprir em breve. Jesus está para voltar a qualquer momento. E o que a igreja deve fazer? A igreja deve pregar o evangelho, que é o poder de Deus. Porque, havendo oportunidade para qualquer um desses pecados, ainda há chance para a pessoa buscar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados e se justificar em Cristo Jesus. Mas este não é o único pecado do homossexualismo, do lesbianismo ou de relacionar com animais, não é o único pecado que afasta o homem de Deus. É por isso que às vezes nós colocamos isso como foco e atingimos isso e criamos inimizades e contendas e problemas porque não estamos pregando o evangelho do amor de Deus. Não existe, no Brasil já alavancou demais a igreja dos homossexuais, mas por que eles abriram essa igreja? Para lutar contra preconceitos. E o que é preconceito? Aquilo que colocaram na cabeça deles, dizendo vocês são livres. Realmente são livres, todos nós somos livres para pecar. Mas isto não apaga a Constituição de Deus. Isso não apaga os valores, os atributos morais de Deus. E então, nós estamos sendo ingratos a Deus, o corpo que Ele nos deu, oferecendo este corpo que Ele nos deu para o pecado, deixando de dar glória a Ele. Agora, o que precisa ser pregado é que Jesus ama você.
seja homossexual, lésbica, avarento, soberbo, né, mentiroso, preguiçoso, né, desonesto. Jesus ama você e Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida de uma maneira que Ele vai ter prazer em abençoar você. Mas Ele quer que você busque a Deus para que Deus te justifique na pessoa de Cristo Jesus, para que Deus aceite o sacrifício que Jesus fez por você e você está disposto a viver uma vida para Ele. Deixar este ou qualquer outro pecado, dizendo, este corpo, da agora para frente, glorificará a Deus e surtirá os efeitos que Deus criou em mim, como homem, como mulher e como um servo vivo dele, como um servo que vai agradar a ele. Ainda há chance, porque esta última promessa da volta de Jesus ainda não se cumpriu. Então você tem tempo para se jogar aos pés de Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, porque o que nós estamos falando é que homossexualismo é pecado, lesbianismo é pecado, relação sexual entre homens e animais é pecado, mas a avareza é pecado, a soberba é pecado, a prostituição é pecado, a inveja é pecado e muitos outros pecados que estão por aí precisam que nós nos acertemos diante de Deus, seja quem quer que seja. Tem que se jogar aos pés de Jesus e pedir perdão, porque nenhum desses herdará o reino de Cristo ou entrará no reino de Cristo e está na Bíblia Sagrada. Então, qualquer igreja que se levantar, seja ela homossexual ou não homossexual, seja ela evangélica ou não, se ela não professar aquilo que diz a palavra de Deus, ela não herdará o reino de Cristo. Está assim, o justo vive pela fé, é acreditando que Deus falou e Deus irá cumprir, que Deus acertou desde o princípio e Deus não erra. Ele é inerrante, a vontade de Deus, ela não se substitui por causa dos nossos desejos carnais, desejos humanos. Deus é Deus em todo o tempo e Ele continuará sendo Deus, queira você ou não, queira os constituintes ou não, Deus continua sendo Deus e Ele irá julgar as nossas obras, as nossas atitudes, diante da santidade dele, e só entrará no reino de Cristo aquele que buscar ser santo, como Cristo foi e como Deus o é. Com o Espírito Santo na sua vida, você pode caminhar de fé em fé e dar glórias a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração. Não importa o que você está fazendo, só deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração e diga, Senhor, eu quero te conhecer e conhecer os teus atributos morais e eternos, os teus atributos divinos, para que a minha vida mude e eu possa glorificar o teu nome. No nome de Jesus, com muito amor pregando a você, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.